Então, bom dia a todos. Como eu tenho vindo a dizer, gravar e depois um bocadinho, pronto, pedia que desligassem os microfones enquanto o Paulo estiver a falar. Queria, em primeiro lugar, agradecer, como é óbvio, ao Paulo por este contributo que nós muito valorizamos, como o Miguel também disse, principalmente nesta unidade curricular que eu este ano não leciono, mas passei muito bem ao Miguel Viegas e que a colaboração continua com a Europe Direct de Aveiro. Nós já celebramos o Dia da Europa, não uns 70 anos, mas há alguns anos, há uns 10, parece-me, pelas minhas contas. Costumamos celebrar sempre com um seminário e com o contributo dos alunos, às vezes são exposições, outras vezes são exposições de cartazes, portanto tivemos várias modalidades, mas celebramos sempre com vários convidados. E hoje temos então o Paulo Reis Mourão, que é professor na Universidade do Minho, é doutorado em Economia. Muitas das pessoas que estão a ouvir-nos hoje devem ter ouvido falar dele, porque ele é ativo nas redes sociais também. Para além disso, tem várias publicações internacionais na área de economia, na área de economia do desporto, nomeadamente, e é aí que está a nossa colaboração mais recente, e outros interesses, não só da economia. Eu desafiei o Paulo para vir falar sobre a União Europeia e os desafios pós-pandemia, portanto, a ideia de que nós temos que recomeçar, não é, neste novo normal e, portanto, dar a visão dele sobre como é que nós, como europeus, como conjunto, como eu acredito que deve ser, e daí a forma também como esta unidade curricular de economia europeia tem vindo a ser dada ao longo do tempo, vai ser feita, não é, pós-pandemia. Isto vai funcionar como normalmente, como qualquer seminário. O Paulo vai falar durante um tempo e depois vamos ficar à espera das vossas questões para isto ser mais interativo, que faz mais sentido, está bem? Muito obrigada a todos por terem guardado este bocadinho para conversar connosco e Paulo, faz favor. Ora, muito bom dia, acho que estão todos a ouvir. Sim. Certo, Marta? Certo. Ótimo, e creio que estão todos também a ver a primeira, aqui é o primeiro slide, só de uma apresentação muito breve que eu tenho para introduzir o tema. Certo, Marta? Sim? Certíssimo. Ok, pronto. Portanto, eu aproveito para agradecer o convite da Marta, o convite do Miguel, o convite do Departamento de Economia, Gestão em Engenharia Industrial e Turismo da Universidade de Aveiro e do Centro de Informação Europe Direct de Aveiro. E, de facto, para mim é uma grande honra e um grande prazer estar aqui com tantos amigos de Aveiro, de vários pontos do país e do mundo, que tiveram conhecimento pelas redes sociais aqui desta iniciativa. E, portanto, vamos procurar agora, com alguma agilidade inicial, apresentar os tópicos principais desta conversa de amigos, portanto, e depois eu creio que vai haver um espaço principal para o debate e para várias questões. Portanto, estes tópicos que eu trouxe podemos sintetizar aqui em 5 grandes questões. Nós estamos a celebrar, de facto, aqui 2 dias depois do 9 de maio, que é o dia oficial da União Europeia, da Europa, desta nossa Europa, mas, portanto, estamos a celebrar esse ato fundador e nada melhor para compreender esse ato fundador, o que é que acontecia na Europa no final da Segunda Guerra Mundial, mas depois também ver como a própria Europa evoluiu e alguns indicadores são disso reflexo nas décadas de 50, 60 e 70, e olhar um bocadinho para aquilo que a Europa está hoje, não só em termos de indicadores, mas também aquilo que ela hoje está em termos deste episódio que vai marcar a nossa história, indelevelmente, e de facto
é um episódio cheio de desafios, mas também acho que nós devemos ler com oportunidades e com um sentido de esperança crítica sobre o que aí vem. E, portanto, continuando, de facto, a Europa, no final da Segunda Guerra Mundial, tinha aquilo que era uma economia de guerra. Portanto, muitas vezes nós gostamos de falar que estamos em economia de guerra, talvez mais por uma questão motivacional, mas se calhar hoje estamos mais numa necessidade de um plano de reativação. E em 1945, 46, portanto, havia um período de economia de guerra, claro, em que, por uma via, o PIB tinha uma oscilação ligeira para a generalidade dos países, ainda que havia aqui uma percepção de que todo este esforço de guerra estava a conduzir a quebras na produção, mas algo que é muito diferente de hoje, e como o gráfico aqui mostra, as quebras não eram propriamente tão pronunciadas. Tirando o caso da Alemanha e da Itália, que, como é óbvio, o seu aparelho produtivo é extremamente danificado pela consequência da guerra, a generalidade dos outros países principais na industrialização mundial, como inclusive a própria França, que tinha sido ocupada, mas o Reino Unido, os Estados Unidos, portanto, apresentavam uma certa continuidade no seu aparelho produtivo. E foi dentro dessa continuidade que surgiu o Plano Marshall, que tinha intenções declaradas, que era de apoiar a reconstrução europeia, portanto, através, sobretudo, de todo um apoio logístico, financeiro e organizacional que vinha da administração norte-americana, mas, obviamente, tinha intenções implícitas, porque os Estados Unidos precisavam da Europa não só como parceiro comercial e económico, mas como parceiro político, tanto mais que a emergência do Bloco de Leste agudizava essa urgência de, dentro da Europa Ocidental, gerar ali um bloco de países que se mantivessem distantes, digamos assim, da intenção soviética ou de planificação soviética. E havia necessidade, portanto, desse plano de reativação. Como alguém há uns tempos referia, isto era algo muito parecido a um motor que está parado e a um motor que falta gasolina. Portanto, na altura, a Europa praticamente era o motor que não tinha estado assim tão parado, mas que precisava de gasolina. E neste momento, se calhar, temos um motor que ficou parado durante muito tempo e que vai precisar também de gasolina. E, portanto, se calhar hoje temos essa diferença significativa em que temos um motor parado durante um longo inverno. Quem tem, por exemplo, uma motosserra em casa ou um motor a dois tempos sabe o que como é difícil depois voltar a pegar nesse motor a frio. E é algo que atualmente acontece, que era diferente, por exemplo, de 1945. E, portanto, o Plano Marshall vai envolver a Europa e, na sequência desta necessidade de reconstrução e também com uma nova geração de políticos e de economistas que tinham saído da guerra, tinham percebido os horrores da guerra e, portanto, queriam evitar que ela se repetisse, surge aí as primeiras fases daquilo que seria mais tarde a Comunidade Económica Europeia e que daria depois origem à atual União Europeia. O conjunto de países europeus, entre 1950, 60 e 70, portanto, vê um crescimento contínuo das taxas de crescimento económico. Não é só o PIB per capita que sobe, inclusive a própria intervenção do Estado, muitas vezes vista como um intervencionismo keynesiano. Por exemplo, há um discípulo keynesiano que fica associado ao intervencionismo keynesiano, por exemplo, nos Estados Unidos da América, com forte repercussão na Europa, inclusive em Portugal, que é John Kenneth Galbraith, o principal consultor económico do Kennedy,
inclusive tinha alguma ligação e alguma correspondência com um ministro que vai ser responsável pelos planos de fomento em Portugal, ainda que soubesse Salazar, que vai ser Daniel Barbosa, e portanto até os próprios planos de fomento em Portugal na década de 50 e 60 eram planos de índole keynesiana e, portanto, também aí o Estado intervém injetando recursos, injetando dinâmica na economia e, portanto, com todos estes motores a funcionar, a Europa cresce. Obviamente cresce a diferentes velocidades, nomeadamente a Europa mais central, a França, a Alemanha, a Itália, a Bélgica, o Luxemburgo, a Holanda, portanto, crescem com muita força, o que dá uma certa imagem e uma certa popularidade para todo este esforço do Grupo dos Seis, portanto, o grupo fundador, a partir do Tratado de Roma, do espírito europeu. Isto vai fazer com que muitos europeus fiquem atraídos e vão emigrar para este bloco central. E obviamente, isto vai desenvolver não só as instituições europeias, como vai também estimular o próprio espírito de integração económica e social que está na égide, portanto, da Europa que estamos a celebrar. Obviamente, logo aqui podemos colocar um parênteses para a discussão posterior, porque vemos uma Europa a crescer economicamente, vemos uma Europa a crescer em número de membros, e obviamente podemos ficar com uma ideia de que a Europa foi crescendo num ambiente propício. E, portanto, ficamos com a ideia de que as coisas correm bem porque também estava em redor tudo a correr bem. Isto, obviamente, coloca ou foi colocando alguns desafios a várias gerações de políticos, até que ponto é que este tipo de Europa, este tipo de instituições de xadrez económico e político não era uma Europa que estava sobretudo desenhada para fases de crescimento económico e quando houvesse uma fase ou várias fases de falta de crescimento económico, se não mesmo de recessão, se estas instituições e este desenho eram capazes de se manterem. Portanto, isto ficou logo discutido, mas são questões que ainda hoje nós temos. Obviamente a Europa foi crescendo, portanto, hoje em dia é inegável que estamos num espaço que concilia conforto para a generalidade da população com direitos sociais que não se vê em mais lado nenhum, portanto isso é um património, se quisermos, profundamente europeu. Portanto, quando nós olhamos, inclusive para o Reino Unido, ou quando olhamos para os Estados Unidos da América, nós não temos o Estado Social que há na Europa. E, de facto, quando dizemos que há na Europa, podemos dizer que é quase um exclusivo europeu. E daí também a Europa ser um destino ainda hoje de tantas migrações globais, como nós vimos ainda recentemente na questão do refugiado e da crise dos refugiados. No entanto, a Europa hoje é um espaço com uma grande divergência das taxas de crescimento. E, portanto, nós vemos países que crescem ou cresceram muito rapidamente na última década, sobretudo países como a Polónia, como a República Checa, e depois há países que, em função daquilo que nós conhecemos, para a história económica recente, quer Portugal, quer, por exemplo, a Espanha, ou de uma Grécia ou de uma Itália, as taxas de crescimento não foram tão espetaculares. Portanto, se por uma via nós tínhamos países como a Polónia, que chegaram a ter médias para vários anos em redor dos 8, 9% reais, nós em Portugal estávamos a discutir esta fase do Covid, a simpatia do nosso crescimento ali em redor de 2, 3% ao ano. Outros indicadores que a Europa tem e que são muito europeus, por exemplo, reduzir os coeficientes de Gini. Obviamente discute-se muitas vezes até que ponto é que a desigualdade económica é hoje uma prioridade. Na generalidade das agendas políticas, inclusive das agendas europeias, o primeiro objetivo, quando alguém pergunta em termos de economia, será o crescimento económico e o combate ao desemprego, e só depois ou vários objetivos depois aparece a desigualdade económica.
que, no entanto, a desigualdade económica não é só uma realidade, sobretudo a desigualdade percebida, que também nós discutimos isso na economia ou até na economia psicológica. Algo é desigualdade, outra coisa é a desigualdade percebida, só para terem uma ideia. Todos nós percebemos que uns estão mais altos, outros mais baixos, uns portanto, são mais elegantes, outros menos elegantes, mas no geral a população vai vivendo bem com essa desigualdade. Já não se vive tão bem quando a desigualdade, sobretudo, atinge três dimensões principais. Portanto, quando atinge os direitos humanos, quando, por outra via, atinge uma percepção global de que as remunerações diferentes estão associados a trabalhos praticamente próximos, ou esforços praticamente próximos, e depois há também a desigualdade que vem da impossibilidade do indivíduo ou das suas comunidades progredirem em termos de evolução social. Isto é, quando determinados grupos ou quando determinados países, se quisermos, recebem um dictate referindo de que é impossível eles terem acesso a determinado tipo de vida, ou determinado tipo de educação, ou determinado tipo de cuidados médicos. Obviamente, este tipo de desigualdade é uma desigualdade que gera tensões sociais e, portanto, quando nós falamos que os coeficientes de Gini na Europa andam em redor de 0,3, obviamente estamos a falar de coeficientes de desigualdade que são muito distantes, por exemplo, do que acontece na América Latina, em que eles andam em redor dos 0,6. E, portanto, mostra que na América Latina há uma muito maior concentração de rendimento do que existe na Europa. Obviamente, a forma como essa desigualdade é percebida, geralmente nós olhamos mais para os nossos vizinhos ou para os nossos colegas do que olhamos para alguém que está a 800 ou 900 quilómetros de distância, ainda que com estes ritmos globalizados isso seja também muito discutível, mas de qualquer modo os baixos níveis de desigualdade que estão associados na Europa estão associados a algo muito importante, também que são os baixos níveis de criminalidade. Geralmente há essa correlação, não vou entrar aqui se a correlação implica causalidade ou em que sentido de causalidade, mas geralmente há uma forte correlação entre baixa desigualdade de rendimentos e baixa criminalidade. E, portanto, não é de estranhar que alguns dos países com maior índice de criminalidade, como a África do Sul ou o Brasil, sejam também alguns dos países que têm mais alta concentração de rendimentos. Outra dimensão que a Europa tem atualmente é o peso que tem no PIB mundial, que é 3 vezes o peso da sua demografia. Portanto, isto mostra que a Europa está por atividades económicas associadas a um alto valor. Paulo, perdemos-te. Não fui só eu, fui só eu. Ah. Sim? E agora, já está a ouvir-me? Já. Sim. Pronto, ok. Vamos por aqui. Novamente. Vou tentar recuperar. Pronto. Portanto, eu estava a mostrar alguns dos indicadores que caracterizam a Europa hoje, e sobretudo alguns indicadores que nos colocam, digamos assim, numa boa referência em termos internacionais, a nível mundial, portanto, mas quando nós olhamos para aqui a Europa do Covid-19, nós também vemos algo que se calhar não seria expectável. Por um lado, vemos respostas e curvas muito diferentes, quer da primeira ou destes inícios de segunda vaga, por parte da Europa,
bem como ritmos muito diferenciados, quer dos confinamentos, quer dos desconfinamentos. Isto tem estado também associado a leituras políticas muito diferentes. Por um lado, nós sentimos, portanto, as opiniões nacionais, inclusive sobre a resposta que a Europa deve dar, sobre os instrumentos, quer políticos, quer económicos ou monetários, que devem ser colocados à disposição dos europeus, têm sido muito diferentes quando nós vemos a auscultação em termos de parlamentos nacionais, quer em termos de auscultação europeia. Aliás, na última semana, o duelo que houve entre alemãs, quer entre a Ursula von der Leyen e a chanceler Angela Merkel, da Alemanha, portanto, entre duas alemãs, mas com responsabilidades diferentes, e vemos essa diferenciação da leitura destes instrumentos e da possibilidade destes instrumentos. Obviamente, a forma como os países estão a sair ou poderão sair vai gerar vantagens competitivas diferenciadas em termos europeus, e, curiosamente, quando todos deveriam desejar uma Europa, de certa forma, unificada na resposta ou nas leituras de respostas, nós vemos que a Europa tem mostrado muitas diferenças por parte, portanto, quer das instituições, quer das opiniões dos políticos. Inclusive, ontem eu vi uma reportagem muito interessante relacionada com a correlação, também, mais uma vez, podemos discutir se causalidade ou não, mas com a correlação entre a BCG Sim. e, no fundo, aqui uma maior ou menor incidência na população, bem como das fatalidades da Covid-19. E, na realidade, os países europeus que acabaram por generalizar ou universalizar a BCG para várias gerações, entre os quais Portugal até há 2 anos esta parte, acabam por ter uma resposta mais positiva perante aqui as curvas de contágio, de fatalidade associadas ao Covid-19. E isto ajuda a explicar, por exemplo, também como o hemisfério sul tem sido relativamente poupado à Covid-19, na medida em que boa parte dos países, mesmo aqueles países que geralmente são infectados por outro tipo de pandemias, e muitas vezes nós, ao falar do Covid, estamos a esquecer que há outras pandemias que têm afetado grupos de países de um modo muito, muito significativo, ainda que não sejam nossos vizinhos, e muitas vezes por causa disso nós esquecemos, mas efetivamente muitos desses países universalizaram a vacinação associada à BCG e, portanto, acabam por mostrar países como Angola, países como a Guiné, que obviamente estão expostos a muitos outros riscos, mas curiosamente têm sido relativamente poupados mesmo, descontando um pouco a capacidade das suas estatísticas oficiais. Podemos discutir isso um pouco para todo lado também, como se tem visto, mas mesmo descontando essa questão, têm sido relativamente poupados a esta pandemia. E, portanto, há até mesmo nos planos de vacinação, e se quisermos nessa política europeia de saúde, muitas diferenças latentes. Depois, nós vemos essas diferenças e vemos, por exemplo, países como a Espanha, como a Itália, a França ou o próprio Reino Unido atingidos severamente pelo Covid, e depois temos países com valores quase residuais localizados no leste da Europa, como a Áustria, a República Checa, a Hungria, a Polónia. E este tipo de diferenças lança-nos, portanto, questões para um debate que eu vou também sugerir já em seguida. Não só um debate relacionado com que tipo de saídas, olhando para exemplos que vêm do passado, não só para os surtos de pandemias ou de gripes epidémicas que se localizaram desde há 100 anos esta parte, e estes gráficos aqui são disso elucidativos, a generalidade dos países saiu em V. Agora, curiosamente, eu acho que nós vamos sair mais em U, curiosamente, União Europeia, do que propriamente
em V ou em L. O V significa que há uma queda acentuada do produto interno bruto, mas que rapidamente, obviamente, rapidamente é sempre muito relativo, mas que rapidamente é reposta, como aconteceu nomeadamente com os vários surtos epidémicos de incidência regional, sobretudo no Sudeste Asiático ou na Ásia. Uma saída em L é a que menos é desejada, porque significa que vamos ficar em patamares de descida do PIB durante muito tempo, mas o mais provável é algo parecido com uma saída em U, como aliás aconteceu há 100 anos, por exemplo, com a gripe espanhola, em que durante um ano ou dois as estruturas vão ter que ser repostas, mas depois há uma saída. E o lado positivo de todos estes gráficos é que depois do episódio pandémico ser ultrapassado, houve também períodos de crescimento sustentado e períodos relativamente longos de crescimento sustentado. Portanto, há 100 anos, depois houve os famosos anos 20, não é? Aquela a década dourada que fez, de facto, um crescimento de muitas iniciativas. Obviamente que ela própria vai depois terminar com uma crise financeira profunda já em 1929. De qualquer modo, para terminar só aqui estes elementos de debate, há várias questões que continuam latentes e eu também gostaria de vos ouvir sobre elas, na medida em que nós sabemos, ainda há pouco eu estava a comentar isso com a Marta neste warm-up, que uma das dimensões mais afetadas por esta pandemia é uma das dimensões que nós considerávamos praticamente parte do nosso ADN, que é a globalização, a oportunidade de presencialmente reunirmos com colegas no outro lado da Europa, no outro lado do mundo, e obviamente nós sentimos que os voos internacionais, as viagens internacionais estão hipotecadas e não podemos dizer com certeza durante quantos meses. E, portanto, isto faz com que, se quisermos, estejamos a pensar novamente naqueles modelos de economia fechada que se dá em macroeconomia, em que quase ninguém agora falava deles porque eram todos modelos de economia aberta, portanto, em que nós pensávamos sempre na economia num espaço global e se calhar temos que olhar outra vez com mais atenção para estes modelos de economia fechada em que as nossas trocas com o exterior ficam muito, muito condicionadas. Isto, obviamente, podemos hipotecar ou colocar em hipótese se levará a uma Europa mais solidária ou não, até que ponto é que os debates que nos chegam têm mostrado isso, também é algo que nos coloca algumas reservas. Nomeadamente se esta pandemia não gerará novos blocos. Outra questão séria, e quando olhamos quase para as pandemias, já não só as que aconteceram de há 100 anos a esta parte, mas quase que aconteceram de há 2000 anos a esta parte, e há registros ainda que sem, digamos assim, o detalhe dos números que temos nos últimos 100 anos, mas há registros, por exemplo, que as pandemias que aconteceram no final do Império Romano, século III, IV e V, foram responsáveis pela própria eclosão do Império Romano e pela emergência dos novos blocos do novo feudalismo a nível europeu. E, portanto, pergunta-se se esse tipo de resposta não está também na calha. E, curiosamente, também aí, no final do Império Romano, a chamada peste antonina, por exemplo, quem ficar com essa curiosidade pode pesquisar sobre ela, ou a peste cipriano. Este tipo de gripes pandémicas aconteceu sobretudo nos espaços urbanos, fez com que as tribos rurais do leste da Europa ou das estepes, dos Urais, portanto, invadissem a Europa. Porquê? Porque eram tribos rurais que curiosamente viviam permanentemente em nomadismo, não viviam nos tais ambientes de proximidade e elas ocuparam depois, administrativamente e militarmente, se quisermos, de facto, a tal Europa romanizada e urbana. E também aqui nós temos, de facto, países de leste que, por uma questão de cultura
têm uma proximidade comunitária muito menor, uma vida comunitária muito menor, o tipo de redes, mas não as redes sociais que nós temos nesta Europa ocidental, e efetivamente nós vemos que estão a ser poupados. Aliás, os dois gráficos em baixo mostram os novos casos, quer na Áustria, quer na Hungria. De facto, praticamente são dois exemplos que mostram efetivamente esta primeira vaga praticamente quase ultrapassada, não é? Isto, obviamente, vai fazer com que estes países, e por um lado ainda bem para eles, e por outro lado nós vamos procurar segui-los, mas estes países vão ter uma vantagem competitiva na sua economia, na sua acumulação de recursos, na captação de investimento. Isto, portanto, não é de estranhar que, por exemplo, os índices bolsistas associados a estas economias estejam a subir e, curiosamente, estão a contagiar positivamente os índices bolsistas de outras economias. E, portanto, isto leva a um debate mais amplo que podemos ter de seguida. E depois, finalmente, essas questões, se nós estamos numa economia de guerra, se calhar não estamos, se estamos numa economia de transição, onde, curiosamente, estes países de leste estiveram, na década de 90, quando eles praticamente deixaram a economia planificada de índole socialista e soviética que tiveram durante 40, 50 anos depois da Segunda Guerra Mundial, e tiveram de recuperar os hábitos de economia de mercado com todos os desafios que nós sabemos que eles tiveram. Não só a emergência de uma economia informal, com todas as atividades informais que eles tiveram, mas também com as dificuldades de reativar, lá está, esta economia. E, portanto, há quem discuta se, por exemplo, nós tivermos uma intervenção muito alargada das figuras públicas na nossa economia por parte do Covid, não vamos ficar também com uma espécie de economia planificada e depois com dificuldades de economia de transição, como estes países também tiveram. Ou então temos a tal economia engripada, isto é, os motores ficaram a frio, ficaram sem combustível e, portanto, vamos precisar de injetar rotações com cuidado, com calma, para, de facto, eles não arrebentarem, não ficarem demasiado engripados quando nós procurarmos reativá-lo. Portanto, no fundo, deixar uma mensagem também, lá está, de esperança, mas uma esperança crítica, a partir de aqui duas citações de dois grandes políticos, o John Brutton, irlandês, e o François Mitterrand, da França. Poderíamos, obviamente, elencar desde os fundadores a Monnet, ao Schuman, mas eu julgo que estas acabam por ser mais apropriadas para este debate e para este momento. O François Mitterrand percebia que os nacionalismos são guerras, portanto, eu coloquei esta citação porque, curiosamente, estes países europeus que estão a sair melhor e primeiro desta pandemia, curiosamente são países onde as forças da extrema-direita, ou outros extremismos, não só da extrema-direita, mas depois há também a resposta óbvia, que é de uma extrema-esquerda, estão a surgir com mais força. E a experiência mostra-nos que estes movimentos extremistas aproveitam muitas vezes estes momentos de crise para se instalarem e depois para não só terem uma agenda que no fundo não é a agenda da maioria da população portanto isto leva a tensões sociais e económicas sérias no futuro e portanto a Europa tem de estar preparada para este tipo de nacionalismos, tem de estar preparada para ajudar todos os países a saírem da crise, e sobretudo desta crise médico-sanitária, a ritmos convincentes portanto, tem de estar preparada para estas diferenciações. De facto, a Europa, se quisermos também este espírito europeu, conduziu, e isso também é uma evidência empírica, ao período mais longo em que estes povos não só viveram em paz, como viveram com crescimento económico. Obviamente, nós, a partir da Segunda Guerra Mundial, temos o PIB, ou outros indicadores que nós podemos mensurar, mas mesmo olhando para antes da Segunda Guerra Mundial, mesmo olhando para períodos anteriores, em que o PIB, obviamente, não era calculado, mas todos nós temos a percepção de que hoje somos herdeiros, se quisermos, de um esforço
de gerações que nos contribuiu para estarmos entre os indicadores mais altos de desenvolvimento humano, de desenvolvimento económico, lá está, de repartição de rendimento. E, portanto, isso não aconteceu por acaso, aconteceu de facto também porque estávamos imbuídos desse espírito de trabalho de grupo, desse espírito de União Europeia. E, portanto, obrigado pela atenção, espero que aqui as quebras não tenham provocado propriamente a quebra na mensagem principal. De qualquer modo, eu estou agora disponível para ouvir também as vossas sugestões de resposta a estas minhas questões e também para poder partilhar um bocadinho algumas antecipações de sugestão que eu tenho relativamente aqui a elas. E obrigado mais uma vez. Muito obrigada, Paulo. Brilhante, como já tinha dito antes. Acho que estamos num período de muitas questões, não é? Portanto, foram levantadas várias questões, várias reflexões em todos os domínios da economia, eu diria, o que é bom, não é? Mais na parte quantitativa, e vimos os crescimentos económicos, vimos todas essas questões, mas também na questão da solidariedade entre os países, portanto, penso que o Paulo deixou aqui um bom mote para agora começarem as perguntas ou as reflexões. Portanto, por favor, o Miguel Viegas é meu co-host, portanto ele está atento, ainda não vi nenhuma pergunta e, portanto, posso começar eu, porque a primeira é sempre mais difícil, já dizia o professor Borrego, portanto... Marta, diz, Miguel, diz. O que eu sugeriria Sim. é que quem quisesse usar a palavra, Sim. usasse a ferramenta, não é? Ou seja, onde diz gerenciar participar, podem levantar a mão. Okay. E, inclusivamente, facilita-nos a vida porque vai aparecer por ordem, portanto, ou seja, a primeira pessoa que pedir para falar à nossa direita, talvez seja como ainda somos bastantes, sim. Eu sugeriria ótimo. Então Ótimo. Quem quisesse intervir, que desde já usasse essa ferramenta para levantar a mão e eu aí depois dar-lhes então a palavra. Está bem. Muito obrigada. Isto está cheio de truques, não é? Alguns truques para ver se alguém se fica à frente. Exatamente. Estava eu a dizer que estava eu a tentar perguntar, esta questão do pós-pandemia, não é? Pós esta pandemia, as pessoas, os economistas em geral, e o Paulo fez a mesma coisa, está a tentar ver um paralelismo com outras situações anteriores. Isso é o que nos ensinam a fazer, não é? Quando nós fazemos investigação. A questão é que, de facto, isto são momentos ímpares, não é? Porque, de facto, não tivemos em guerra e, portanto, a estrutura produtiva não está destruída, está parada, como também disseste. E o que eu pedia era não as semelhanças, se calhar é um desafio, mas aquilo que de facto é diferente. E se a Europa está a reagir como um. Muito bem. Pronto, leituras muito rápidas. Eu posso dizer que, felizmente, não estivemos em guerra. Sim. Obviamente, na economia de guerra entra também toda uma psicologia que alguns grupos continuam a ir ao cinema, ao teatro, como continuavam sempre a ir ao cinema, ao teatro, mas a generalidade da população que enfrenta uma guerra fica traumatizada. E então, se a guerra é localizada no seu território, há todo esse trauma que está associado, porque são os elementos culturais que ficam destruídos, são os laços, há toda uma leitura que obviamente não é positiva. Também, felizmente, quando comparamos, por exemplo, os números, quer de infectados, quer de fatalidades,
hoje, com os números da gripe espanhola de há 100 anos, não tem nada a ver. Felizmente para nós, essa gripe que foi ultrapassada pelos nossos avós e bisavós, mas essa gripe há 100 anos, praticamente logo, por exemplo, no norte de Portugal, nos 2 primeiros meses já tinha milhares de infectados e centenas de mortes. E nós, felizmente, não temos. Portanto, os números, não queria estar aqui a dar uma referência errada, mas, por exemplo, eu lembro-me de logo no primeiro mês de ter observado que a gripe espanhola de há 100 anos tinha provocado cerca de 15 vezes mais mortes no norte do país do que o Covid. Claro. E, portanto, também, em certa medida, temos que ter alguma leitura confiante e positiva, porque, pronto, eles tiveram essas fatalidades que nós não temos. E, portanto, estas são as diferenças para melhor quer de um episódio pandémico, quer da guerra. Agora, a questão da economia de guerra é que, na generalidade, a economia, como não ficou estruturalmente parada, ela, ao começar do zero, cria um boom económico muito maior. Este pronto, é aquilo que nós na economia geralmente comentamos sempre nos corredores, que é uma receita que, por exemplo, os Estados Unidos da América infelizmente conhecem bem. E depois, sei estar aqui a alimentar aquelas teorias da conspiração, mas vários autores, como o Stiglitz e o Roman, inclusive, trabalharam quantitativamente essa questão. E os Estados Unidos da América, quando precisam de um alavancão para a sua economia, eles encontram uma guerra em qualquer lado e pronto, e reagem muito positivamente, não é? Claro. E, portanto, digamos assim que a economia de guerra gera estímulos de crescimento económico relativamente rápidos e muito positivos. Obviamente, mais uma vez, são estímulos que só uns aproveitam e outros, geralmente, ficam muito, muito danificados e traumatizados. Claro. Agora, efetivamente, há essas diferenças. No nosso caso, nós temos o tal motor onde falta gasolina, que é o dinheiro na rua. Porque nós, quando falamos, por exemplo, uma coisa, ok, vamos pagar com cartão, vamos pagar por transferência bancária. Está bem, mas isso é um número reduzido de agentes para um número reduzido de encomendas. Porque as pessoas que têm o comércio na rua, elas vivem com o dinheiro ainda em nota, com o dinheiro em papel, e esse dinheiro em nota em papel ficou congelado. Claro. Não sai das carteiras, não é? Claro. Na primeira semana de confinamento, a generalidade dos comerciantes diz que as pessoas ainda vão a medo, as pessoas, obviamente, se antes gastavam 20, agora estão a gastar 5, e, portanto, mostra que, por um lado, não há o combustível e o motor está engripado. Claro, portanto, porque há esse problema, é que não é só as indústrias que, parando um mês ou dois, ficam com estresse, isto é, com aquele fenómeno em que é um pouco como quando nós deixamos um elástico ao sol. Sim. Pouco a pouco ele perde a elasticidade. E fica fixo, não é? Claro. Aqui acontece a mesma coisa, portanto, nós, de facto, se tivermos uma paragem curta, um dia ou dois, pronto, sim, a indústria é reativada. Claro. Mas ainda ontem alguém dizia num debate que a agricultura não entra em layoff, isto é, os produtos nas macieiras, as maçãs nas macieiras, nas pereiras, elas não conhecem isso, não entram em layoff e, portanto, elas continuam a desenvolver-se. Agora, o produtor tem capacidade de armazenar novamente, tem capacidade de escoar. Portanto, todas essas questões, obviamente, são questões que nos colocam em diferenciação de uma economia de guerra, não é? Portanto, se quisermos a economia de guerra, o motor ficou sem gasolina e se calhar até pode ter ficado avariado, mas quando veio até vem mais afinado. Sim. Nós tivemos um motor a 2 tempos que ficou parado durante um longo inverno, não é? Claro. E ficou sem combustível. Portanto, nós agora, para reativar, pronto, quem tem uma pequena motosserra em casa e que sabe usar com cuidado, ou quem tem uma daquelas lambretas antigas, ou quem tem aquelas roçadeiras, portanto, sabe que isto são motores a 2 tempos. Claro. Se a gente ficam engripados,
não é como o motor do nosso automóvel ou como os de injeção eletrónica, não é? Portanto, se ficam gripados, a gente a puxar outra vez a corda tem que ir devagarinho, tem que escolher a frio, que é para a rotação ser, portanto, ser ganha pouco a pouco. Ana não é? Paulo, É algo que acontece na economia. Temos aqui umas perguntas. Eu se calhar sugeriria que o Tiago e a Bruna fizessem as perguntas e assim seria mais, não mais rápido, mas pronto, tentava-se abreviar. Pode ser, Bruna? Tiago? Sim. O Tiago está primeiro, setora. É, Tiago, sim. Tiago, mas mostra-te, por amor de Deus. Ai não, professora, não consigo, agora não consigo. Bem, bom dia a todos. A nossa pergunta vai direcionada mais concretamente para a Itália, que, como todos sabemos, foi um dos países que mais sofreu com esta crise pandémica aos mais diversos níveis. Verificamos que a União Europeia falhou perante a Itália no apoio de equipamento na sua fase mais crítica e visto que um dos desejos da União Europeia sempre foi consolidar uma Europa unida, nós temos de esperar que haja um apoio financeiro extra à Itália para que se consiga reerguer mais facilmente e temos também, queremos também saber o que é que tem a dizer sobre essa falha de apoio perante a União Europeia. Obrigado. Bem, e agora a Bruna? Também não te podes mostrar, Bruna? Não. Não é preciso. Vocês estão muito envergonhados. O nosso grupo tem duas questões para fazer. A primeira é: que estratégias é que a União Europeia tem para implementar no turismo, visto que foi um setor que sofreu muito com a pandemia? E a outra é: como podemos evitar que os níveis de poluição voltem a subir, visto que no tempo da pandemia fomos expostos a muitas notícias que disseram que os níveis de poluição desceram drasticamente por causa de nós não sairmos à rua? Obrigada. Muito bem, Bruna. Paulo. Muito boas questões e eu também vou dar sugestões de resposta. Né? Já agora um pequeno parênteses, curiosamente os meus alunos também têm os mesmos sintomas, isto de não se também verem. não gostam de mostrar, portanto, eu acredito que não estão a jogar Fortnite, não é? Eu também quando vou espreitar os meus filhos para ver se estão nas aulas, também tento ver se não estão a jogar Fortnite, estão a ter as aulas à distância. Mas, portanto, o Tiago comentou a questão da falha da União Da solidariedade, Europeia. não é? Exatamente. E isso é grave. Uma coisa boa que as crises nos colocam é que nos fazem ser mais honestos. Quer se queira, quer não, as situações de impulso espontâneas obrigam-nos a ser mais honestos. Portanto, obviamente, nós estamos habituados a políticos, a discursos diplomáticos, a reflexivos, mas quando nós pedimos uma resposta rápida a alguém, a pessoa tem que ser espontânea e, geralmente, quando se é espontâneo, podemos não dar a melhor resposta para aquilo que o ouvinte queria, mas somos mais honestos. Isto prova, a nível europeu, perante estes cenários de pressões diversas, nós vemos que os políticos tiveram de ser honestos e vemos que houve políticos que reconheceram as fragilidades individuais, nomeadamente os políticos portugueses, italianos, espanhóis, e, portanto, mostraram toda essa questão. Mas também vemos que há políticos como os holandeses, que curiosamente a Holanda não está propriamente muito bem em termos de resposta ao Covid, nem a Holanda nem a Bélgica, e no entanto mostraram como eles estão associados a uma linha dura, se quisermos, de gestão. Mas não foi propriamente uma novidade, não é? Não foi novidade. Não foi novidade, mas mostra que esta Europa não tem uma geração de políticos solidárias. E isso é preocupante, mas por outro lado também mostra que a máscara caiu, não é? E, portanto, muitas vezes os políticos procuravam gerir o seu eleitorado amenizando os discursos que vinham do outro lado ou a opinião pública e agora, de facto, a máscara caiu. E se a máscara caiu, nós também merecemos perguntar ou merecemos que respondam às nossas questões, até que ponto é que querem ou não querem ser solidários, até que ponto é que esta Europa faz ou não faz
sentido. Claro. Mas, curiosamente, esse é o tipo de pergunta que as forças nacionalistas e da extrema-direita querem que se faça. É verdade. Portanto, há aqui toda uma gestão. Até que ponto é que nós temos interesse em continuar com a Europa ou até que ponto é que nós queremos ir para outros caminhos? Claro. O meu receio é que, além de nós, outros estejam a ter este tipo de desenho. Lá está, blocos de leste que estão a crescer, que estão a sair rapidamente, que não seria muito difícil que se associassem, por exemplo, à Alemanha, ou então, lá está, blocos mais liberais ou neoliberais, ainda que seja o termo sempre muito suscetível, que se associem a um novo Brexit mais a nível... Pois. Uma das perguntas que aqui tinha, não te querendo estragar o raciocínio, mas uma das perguntas era essa, era a questão do Brexit, não é? Porque veio logo a seguir, ou seja, eles decidiram, demoraram muito tempo, depois deu-se e depois Covid, não é? Foi esta o... Depois até agradecem a imigrantes, se calhar noutros contextos não teriam imigrado para lá, não é? É verdade, é verdade. Agora, a questão da Bruna e do grupo da Bruna relativamente ao turismo, que é de logo houve alguém que colocou aqui, eu consegui ler aqui na conversação, a questão de facto da globalização e efetivamente esta pandemia, além de trazer este choque económico interno, mas afetou sobretudo todos os movimentos de globalização. Como eu dizia, aqueles modelos de economia fechada que nós pensávamos que acontecia só para a Coreia do Norte ou para a Albânia, neste momento fazem muito sentido nós olharmos. Porquê? Até mesmo a nível do turismo. É muito provável que os portugueses, pronto, e todos nós vamos procurar ensaiar este tipo de resposta, porque merecemos, dentro do confinamento associado, dentro das restrições associadas, ter momentos de lazer, de turismo, que nós merecemos, e nós merecemos passear. Agora, aquela ideia do turismo de massa, do turismo para outras latitudes e outras longitudes, quer parecer que dentro de um ano ainda não vai ser possível. Conclusão, agora é que vamos ter mesmo que fazer turismo cá dentro. E, portanto, os operadores turísticos e também o turista vão redescobrir, de certa forma, as potencialidades do turismo nacional. Isto dentro de um certo patamar de estabilidade das vagas, não é? Portanto, obviamente, se surgir uma segunda vaga violenta, até isso vai atrasar o turismo nacional, mas vamos desejar que não vai acontecer isso. Agora, obviamente, vamos redescobrir, se calhar, muitas praias do interior, vamos redescobrir muito turismo rural, vamos redescobrir muito outro tipo de turismo e, eventualmente, o nosso turismo pode captar turistas espanhóis que de outra forma não viriam. Agora, continuo a dizer, isto não vai compensar, nem de perto nem de longe. Vai a procurar minimizar as perdas, porque obviamente se estivéssemos com as fronteiras abertas e o turismo a ter a dimensão que tinha até tradicionalmente, obviamente nós estávamos a receber cerca de quase 2 vezes a população portuguesa anualmente em turistas, não é? E isto não vai ter. O que vai acontecer é uma pequena parte da tal população portuguesa vai procurar ser turista cá dentro, vai gastando muito menos e, obviamente, dinamizando um pouco o turismo nacional. Agora, nem de perto nem de longe vamos ter o tal turismo globalizado que nós tínhamos pré-Covid. E, obviamente, isto obriga a instrumentos de resposta. Eu tenho discutido com vários auditórios, e como eu estou agora a fazer com a Marta e convosco, respostas que até o momento ainda não surgiram, que eu gostava de tivesse surgido. Uma delas é redinamizar as bolsas de investimento local. Portanto, a forma de eu tornar-me um sócio, digamos assim, não só do meu comércio local, mas também do meu turismo local. Sim. Injetando, eu não digo que nós andamos a nadar agora em dinheiro, porque poupamos, mas na generalidade a população portuguesa, ao não gastar, acumulou alguma poupança. Obviamente estamos naquela fase que o John Hobson, que foi um dos principais influentes do Keynes, dizia que o excesso da poupança
é que motiva as crises. É que motiva, pois. E, portanto, este excesso de poupança tem que ser esvaziado de nós. É um bocadinho como o excesso de peso que, se calhar, alguns foram acumulando neste período. E, portanto, temos que exercitar, isto é, temos que também tirar um bocadinho este excesso de poupança e, em vez de, se calhar, de gastarmos em turismo, como numa viagem às Maldivas ou ao outro lado, que poderia existir, colocá-lo no turismo nacional, colocá-lo no investimento nacional. Agora, tem que haver instrumentos para isso, nomeadamente uma agilização de bolsas de investimento local, ou inclusive a possibilidade de haver emissões de obrigações por parte não só do comércio local, como do turismo local e nacional, em que as pessoas, portanto, emprestariam a prazo, e o prazo podia ser um prazo muito largo, para financiar o turismo e o comércio local. E isto são instrumentos. Obviamente, as obrigações é um instrumento creditício em que gera uma obrigação depois de ser paga ao investidor. Mas a ação é um instrumento de capitalização que gera depois participação nos lucros ou, eventualmente, nos prejuízos. Mas pessoas como eu estariam disponíveis para, ainda que nós não tenhamos, obviamente, os recursos que outros agentes têm, mas para complementar a ação que estamos a pedir ao Estado, que é de injetar capital. Pois, sim. Era uma forma de evitar que eu tivesse que injetar esse capital a custo sob a forma de impostos daqui a 1 ano ou 2. Pois, uma das perguntas tem a ver com isso, com a forma como nós em Portugal vamos, uma das que está aqui, não é? Se vamos ter outra vez as questões da Troika, não é? Outra situação como tivemos com a Troika. Há essas preocupações aqui. E depois tenho uma pergunta da Diana Silva, é isso, Miguel? É. Diana? Sim, bom dia. Olá, outro escuro, não é? Outra coisa. Posso ligar a câmera? Obrigada. Olá, Diana. Muito bem. A minha intervenção vai também um pouco de encontro ao que o Tiago falou há pouco. Na minha opinião, esta crise precisa de uma resposta solidária, unificada por parte da Europa, tanto a nível financeiro, que até agora ainda não se viu propriamente, como também a nível social. E a Europa tinha um grande problema antes do Covid, desta pandemia, que era o caso dos refugiados, e que com esta crise a situação, na minha opinião, torna-se ainda mais preocupante, porque nos campos de refugiados é impossível haver distanciamento social, é impossível haver os cuidados médicos como existe no resto da Europa. E então a pergunta que lhe colocava é: que resposta é que se podem dar aos refugiados nesta pós-pandemia? Uma vez que inicialmente eu também, na minha opinião, achava que a Europa ia dar uma resposta mais solidária e ia levar a maior integração, mas que parece estar a haver cada vez mais movimentos nacionalistas, cada vez mais movimentos extremistas, o que torna a situação dos refugiados muito pior para eles e muito mais complicada. Obrigada. Eu se calhar aproveito e junto aqui à da Diana uma que tem a ver com esta visão local, não é? Que tu já falaste, Paulo, um bocadinho, mas a questão é que o discurso era global e agora, não é? Voltamos ao local e a existir a tal questão das economias não fechadas, mas não é? Haver uma certa preocupação pela produção interna, ter alguma autossuficiência. Portanto, juntava essas duas para... Muito bem, está a fluir muito bem e, portanto, relativamente à questão da Troika, da austeridade, infelizmente é o instrumento sempre mais imediato que os Estados têm, que é de gerar um orçamento retificativo e colocar, digamos assim, uma recomposição da despesa pública e da receita pública em jogo. Obviamente, parece-me que neste contexto ninguém quer dar esse passo porque a população está fragilizada, está emocionada com essa questão e ninguém reage bem a uma subida de impostos,
mesmo que tivéssemos crescimento económico, e ninguém vai reagir nada bem a uma subida de impostos, tendo uma quebra de 8% do PIB, não é? Portanto, 8% a 9%, se for esta a estimativa a concretizar, significa que cada um de nós deixa de receber na prática um mês a um mês e meio no final do ano. Portanto, as pessoas que estavam habituadas a receber 14 salários passam a receber 12, os que estavam habituados a receber 12 passam a receber 10, e portanto, é clara a quebra de rendimento. E, portanto, se ainda aumentar a carga fiscal, mais quebra o rendimento. De qualquer modo, para evitar esses cenários de um crescimento significativo da massa fiscal ou da pressão fiscal, eu continuo a dizer, é necessário que haja esta resposta com instrumentos ágeis que coloquem a possibilidade de eu apoiar diretamente o meu comércio, porque eu, como consumidor, tenho uma capacidade limitada de fazer compras, não só pelos meus recursos de rendimento, mas também eu não vou comprar um estoque inteiro de guarda-roupa, não é? Eu não tenho capacidade de ter guarda-roupa assim em casa, mesmo que eu tivesse a possibilidade, portanto não faz sentido, mas faz mais sentido eu se calhar ir junto de alguém e dizer, olha, eu não vou comprar agora um fato novo, mas estou disposto, por exemplo, a entrar com 200 ou 300 euros até o final do ano para o seu negócio garantir. Mas depois de chegar ao final do ano e os meus 300 euros em função do volume de negócio gerar também um lucro, ou até se calhar um voucher para eu fazer compras nesse estabelecimento. Portanto, este tipo de instrumentos são necessários na economia. Como são necessários, por exemplo, que as autarquias, e com algum recurso e com alguma criatividade, gerem vouchers no comércio local. Sim. Isto é, distribuam vouchers para, sobretudo, os residentes há mais tempo no município, para eles descontarem esses vouchers nas mercearias e no comércio local. O que aconteceu agora com a Delta, não foi, Paulo? Este exemplo da Delta, não é? Acontece, curiosamente, este tipo de exercício era feito nas economias emergentes. Por exemplo, o Brasil, que eu conheço bem, tem este tipo de economia locais e até quase circulares, com as moedas locais. Exatamente. E quando nós falamos das comunidades deles, estamos a falar de centenas de milhares. Portanto, obviamente, quando nós falamos de uma periferia, de uma cidade no Brasil, estamos a falar de 100 mil, 200 mil pessoas e que vivem e estimulam este tipo de recurso, em que, por um lado, o recurso não sai da comunidade, portanto lá está a economia fechada, mas por outra via também, ficando na comunidade, acaba por ficar a estimular a comunidade. Depois, a questão que a Diana colocou da solidariedade. Curiosamente, eu concordo com a posição da Diana, se a crise é grave para quem pode ficar em casa, mais grave ainda tem que viver forçosamente em comunidade e numa comunidade de refugiados. Aliás, nós percebemos até nas últimas semanas que houve contágios comunitários, que depois até ganhar uma certa celeuma por outras leituras, mas há contágios comunitários que tardiamente foram identificados pelos números oficiais, porque são comunidades que não estão tão próximas do Serviço Nacional de Saúde, por diversas razões, são comunidades que têm alguma dificuldade de associação ou de proximidade ao Serviço Nacional de Saúde, algumas até comunidades imigrantes, por uma questão muito simples, não têm documentos e sabem que se caírem no Serviço Nacional de Saúde, pronto, têm que enfrentar se calhar os serviços estrangeiros de fronteiras, têm que enfrentar outro tipo de legalização forçada e se calhar estas comunidades não interessa para algumas delas e portanto ficam contagiados porque são tardiamente identificados. Claro. Felizmente a maioria deles são assintomáticos, porque estão naquela faixa etária que não são tão, claro. não revela, não é? E portanto, de qualquer forma, podiam passar por toda esta pandemia quase assintomáticos, como muitos estão a passar. Sim. Aliás, num cálculo muito simples, quando nós olhamos para o que está a acontecer nos clubes da primeira divisão, nós vemos que, utilizando a amostragem deles,
em que 1 a 12 aves praticamente está com Covid dos plantéis, ou 1 a 20 aves. Portanto, isto significa, de qualquer modo, que são números cerca de 6, 7, 8 vezes maiores do que a taxa atual identificada de infectados, quando dividimos os 30 mil, ou aproximadamente os 30 mil, pelos 10 milhões de habitantes em Portugal. Portanto, mostra que, obviamente, também haverá muito mais assintomáticos na população portuguesa do que aqueles que estão ali. Agora, de qualquer forma, a solidariedade é uma palavra que, curiosamente, começou por ser a palavra da gestão desta crise, porque era solidariedade intergeracional. Porque nós estamos a perceber que o Covid é extremamente letal para a população das gerações mais velhas, mais experientes. Portanto, a geração dos nossos pais, dos nossos sogros, relativamente à nossa geração, à geração dos nossos irmãos ou dos nossos filhos. E, portanto, nenhum de nós, obviamente, quer arriscar e ficar com Covid, e nenhum de nós tem a certeza como o nosso organismo reagirá, até pelo ADN único que cada um de nós tem, não é verdade? Mas, de qualquer forma, nós percebemos que, ficando um caso positivo com Covid, ele evolui com outra gravidade para a população muito mais, com mais idade, do que com a população mais jovem ou idade ativa, tanto mais que a população em idade ativa, sobretudo entre os 30 e 50, é aquela que concentra os contagiados, ou os positivos em Portugal, e quando vemos a taxa de letalidade, de facto, sobretudo, dispara a partir dos 70 anos, quer em Portugal, quer no resto do mundo. E, portanto, todas estas medidas, até agora, têm sido para proteger essa faixa etária com mais significado, por diversas razões. Até a nível europeu é uma faixa que está em crescimento, é uma faixa que tem um peso muito maior do que, por exemplo, nos países a sul do Equador, e, portanto, houve toda aqui essa solidariedade intergeracional, que obviamente pode colocar-nos numa leitura adicional, até que ponto é que conseguimos gerir os assintomáticos ou a gravidade dos sintomas com o tal desconfinamento, e o desconfinamento tem que ser igual em todo o lado, ou tem que ser igual para todos os grupos, não é? Portanto, isso são questões sérias que, obviamente, eu também gostaria de colocar. Agora, depois, passando só para a questão do local, ou da descoberta local, o que é curioso é que, se há negócios que aparentemente aumentaram em termos de valor, foi o imobiliário em áreas rurais e de moradias, com esta pandemia. Obviamente não estará ao dispor da carteira da maioria, como é claro, comprar moradias. Nós sabemos que as moradias em geral são cerca de 3, 4 vezes o preço de um condomínio, de uma fração de um condomínio na mesma área geográfica, portanto, obviamente isto acarreta dificuldades, como também, por diversas razões, nem todos estamos interessados em poder comprar uma quinta, não é? Mas, de qualquer forma, isto prova que esta pandemia motivou os investidores, sobretudo no mercado imobiliário, para uma pressão em áreas que, curiosamente, se calhar estavam desvalorizadas, que eram as áreas rurais, as áreas de moradia, porque quando nós falamos com qualquer agente imobiliário, ele diz que muito bem, uma moradia dá uma certa independência para a pessoa, mas é sempre muito mais difícil vender uma moradia do que um apartamento. Porque o apartamento está associado a outro tipo de rendimentos, se calhar mesmo a uma família mais jovem, ou menos jovem, pronto, como é a minha, eu vivo num apartamento, a esposa com os filhos, não é? Mas, de qualquer forma, é uma solução mais ágil, não é? De qualquer modo, neste momento estamos a ver uma redescoberta desses recursos que valorizam sobretudo a distância, o espaço próprio, a oportunidade, quem sabe, até de ter a sua horta, ainda que também essa é outra questão que está associado quando alguém colocava a questão da poluição, não é? Sim. Colocava da poluição foi a Bruna. É que, curiosamente, era interessante ver esse regresso à ruralidade. E se olharmos para as grandes vagas, lá está, da história mundial, de facto, a queda do Império Romano, que era profundamente urbanizado, coincidiu com a Alta Idade Média, que era profundamente rural.
alta idade média que sobretudo está associada aos conventos, aos mosteiros, por exemplo aqui perto de Braga, não é? Como todos sabemos, Terras do Douro, dos Gerês, quer dizer, são comunidades que viviam distantes das cidades, porque as cidades não eram seguras por tudo, não só eram os primeiros locais de ataque quando vinham os invasores bárbaros, não é? Como também eram locais de contaminação mais fácil e, portanto, a população passou a viver nos espaços rurais, onde tinham as suas hortas, onde tinham... Agora, era uma população que, obviamente, tinha uma expectativa totalmente diferente dos seus herdeiros 1000 anos depois. Claro. Porque, se calhar, aqueles de nós que estão habituados a um certo ambiente rural podem fazer uma certa transição pacífica ou menos violenta. Agora, há muita gente que, obviamente, eu quando pergunto aos meus alunos se têm quase uma flor ou um vaso, não têm, mesmo morando em casa deles. É que, obviamente, pronto, mesmo que fossem deslocados de Braga e estivessem num quarto arrendado, pronto, podiam ter um vaso só por uma questão de simpatia. Mas mesmo em casa própria, não têm praticamente um vaso. Como é que vão regressar a uma certa ruralidade agrícola? Portanto, isto depois em termos culturais pode ser violento para as atuais gerações, não é? Sim. E, portanto, eu acho que temos de facto um ambiente menos poluído, haverá muita gente a ficar contente se calhar. Claro. E se calhar até temos ganhos de saúde por causa disso, aliás, não é? Sim, eu via hoje, desculpa Paulo, via hoje porque estou a olhar para o professor Borges Gouveia, a poluição do Douro, não é? Que já se pode nadar no Douro outra vez, ouvi dizer. E a Índia, que é um dos países mais poluídos do mundo e com maiores infecções pulmonares e onde mais gente morre por infecções pulmonares por causa daquela poluição praticamente descontrolada. E houve um estudo que saiu na outra semana que a conta desta pandemia, não sei quantas milhares e milhares e milhares de mortes eles pouparam nos próximos 20 anos só por causa destes 2 meses de poluição, não é? Claro. Marta, mas sim. Esperemos que os aviões comecem a levantar. Pois, sim, mais verdade. Sério. É verdade. Não é propriamente no Douro, mas também ali é uma zona onde quem toma banho pode ir ter ao mar. Claro. Não, é verdade. O Bordal fala de uma coisa porque mete um tubo e tira a água. A coisa é meter lá e parar ao mar, porque ali a zona não é propriamente de banhos. Sim. Enfim, há toda uma outra, uma lógica de fluxo diferente, que está por aqui e que faz com que haja uma reorganização de todos os fluxos. O que vai acontecer no pós-Covid e do ponto de vista da economia é como é que nós vamos gerir os vários fluxos e os nós das redes e como é que eles se vão interligar uns com os outros. Sim, no fundo é sempre a velha questão do exemplo e do modelo da rede elétrica, que é sempre fantástico para isto, mas é aquilo que nós não percebemos ainda, quais são os nós que vão ter dominância e que tipo de mercadorias e transações e modelos de negócio se vão viabilizar a partir daqui. Mas provavelmente vamos ter muito mais situações de parcerias e até de um certo capacidade de ajudar aqueles que têm menores capacidades para poderem sobreviver em ambientes mais agressivos. Vamos ter 2 a 5 anos de movimentos muito mais agressivos. Sim. Obrigada. E foi muito giro, Paulo. Um abraço. Parabéns. Um abraço e é um prazer sempre ouvi-lo. Temos agora alguém que levantou a mão, não é, Miguel? É o João Barbosa. Bom dia. Olá, bom dia. O nosso grupo tem uma questão que é a seguinte. O facto de Portugal, na minha opinião, não ter assim os meios necessários para combater esta crise, pelo facto de, como foi referido antigamente, a grande dependência pelo turismo, mas também, para mim, acho que é o fator ainda mais importante, que é o investimento estrangeiro, no caso o investimento alemão, onde empresas como Bosch, Continental, Alta Europa, onde para se ter uma noção, a Alta Europa representa entre 1% a 2% do PIB, o que é uma grande influência. De que forma é que Portugal, estando tão dependente de terceiros,
é que sozinho é que torna Portugal dependente de uma resposta europeia. O futuro de Portugal e o salva-vidas de Portugal financeiro estar totalmente dependente da Europa. E se por algum motivo a coisa começa a correr mal, de que forma é que Portugal pode responder perante esta adversidade? Uma vez que a resposta europeia não tendo sido, ou não estar a ser a melhor resposta possível, Portugal tem que se preparar para todas as adversidades. E de que forma é que, tão dependente de investimento estrangeiro, principalmente europeu, e do turismo, de que forma é que Portugal vai conseguir responder a estas questões? Muito bem. Marta, não sei se há mais alguma questão. Marta, dava já a palavra ao Tiago Alves e à Catarina Amaral, e assim eram 3 questões seguidas. Muito bem. Não está a ouvir. Dou eu. Tiago Alves, queres avançar já com a tua pergunta? Sim, professor, pode ser. Pronto, antes de mais, bom dia a todos. Bom dia. Pronto, sabemos que, e agora a pergunta vai um bocado também direcionada no seguimento do que foram as últimas perguntas, e é mais em âmbito político e âmbito europeu em geral. Portanto, sabemos que a comunidade europeia e as próprias instituições europeias nasceram no pós-Segunda Guerra Mundial com um objetivo muito claro de reforçar a cooperação entre os países membros e até permitir uma resposta mais conjunta a uma das maiores crises humanitárias e económicas da nossa história. E, portanto, hoje, 68 anos depois da criação da primeira comunidade europeia, ou quase 70 anos, enfrentamos outra crise humanitária e uma crise económica sem precedentes. Tendo em conta que a estrutura da União Europeia, como a conhecemos, poderá já encontrar-se ligeiramente fragilizada, como o que aqui falámos também já o Brexit, quão dependente está a comunidade de se encontrar uma resposta conjunta e sólida para esta crise financeira? Ou seja, é caso para temer que, caso não haja uma verdadeira amostra de solidariedade europeia e uma resposta até à altura, como pedem alguns países, se abre um precedente para eventuais saídas de mais Estados-membros e que no futuro acabe a União Europeia como a conhecemos? Muito obrigado. E agora tínhamos a Catarina, era? A Catarina Amaral. Bom dia. Bom dia. Acerca da questão... não vos posso ver. Eu já nem falo do convidado, mas pelo menos eu. Já não os vejo há muito tempo. Ora, acerca da questão do rendimento básico universal, que tem sido ultimamente mencionado como uma possível solução para economicamente aos efeitos desta pandemia, gostaríamos de saber a sua opinião a este respeito, se pensa que será uma resposta eficaz para combater as desigualdades nos Estados-membros, se trará benefícios ou não, e basicamente é isso. Obrigada. Bem. Ora, 3 questões, ou 3 grupos de questões, só elas mereceriam, cada uma delas, como as restantes também, uma discussão autónoma. Mas, portanto, agora que estamos a avançar rapidamente aqui para o tempo de antena que me foi concedido, eu, portanto, vou também dar sugestões ou pistas daquilo que podem ser algumas respostas. Portanto, o João e o grupo de João falaram sobre aqui o futuro, no fundo, quer para Portugal, e o grupo do Tiago falou quase do futuro para a União Europeia. E a Catarina fala de instrumentos que, curiosamente, chamam... Paulo? Ok. Não. Estava cortado. Pronto. E então, o João, portanto, estava aqui a falar deste futuro para Portugal e o Tiago do futuro da União Europeia. Eu vou tentar envolver os dois porque eu acho a resposta dos dois, porque acho que ela está correlacionada. E depois terminaria então com as pistas para a Catarina. Portanto, eu creio que, primeiro, para Portugal, como para a União Europeia, nós, os economistas, metemos as soluções sempre em 3 grandes sacos, que são sacos comunicantes entre eles. Não é? Por um lado é o saco em que pedimos coisas ao Estado, portanto à autoridade, o Estado em si, o setor público. Depois
é o saco das relações entre os cidadãos, é aquilo que nós denominamos de mercado, e depois há o saco também da economia social, em que os cidadãos promovem respostas de sentido público, isto é, podiam trocar entre si, como no mercado, mas não, querem fazer algo mais para a comunidade. E, portanto, perante qualquer cenário, qualquer necessidade, e a crise mais não é do que uma concentração de necessidades, portanto, estas três respostas têm de surgir. E daí eu continuo a colocar, por um lado, a questão pública, que nós sabemos não está confinada a Portugal, mas pode ser visto no espaço europeu. Depois, a questão de pormos os agentes privados com recursos próprios e com mecanismos próprios para eles também gerarem soluções para a crise, e depois a própria resposta associativa e solidária da comunidade através da economia social, que curiosamente em Portugal... Paulo? Agora é o período de maior fluxo. Inclusive... Ok, pronto, eu vou antecipar. Eu dizia que, portanto, além do Estado, do mercado e da economia social, portanto, nós precisamos é de ter, por um lado, instrumentos e, por outro lado, também ter esta capacitação de nos darem capacidade de resposta. Porque muitas vezes as crises avolumavam-se porque alguém não dava capacidade de resposta ao outro. E, portanto, nós podemos detalhar se é o Estado que às vezes não dá capacidade de resposta à sociedade, ou se outras vezes é a sociedade que não corresponde com o Estado, mas, portanto, o que importa é estes três mecanismos trabalharem em comum para as soluções. E, portanto, se quiseres, depois podemos marcar individualmente uns minutos, com todo o gosto, João. Relativamente ao Tiago, também, mais uma vez, é a questão. Obviamente, em termos políticos, a União Europeia, como, digamos assim, um esforço cooperativo de grupo, e podemos discutir muito esta mobilização que está subjacente, como em tudo, isto é um bocadinho como a vida do condomínio, que é dominada por quem tem as cotas maiores. Aqui também é a mesma coisa. Portanto, enquanto os países principais, não é, aqueles que tiverem as cotas maiores votarem, pronto, obviamente a coisa continua. Agora, não será de estranhar que quem não gosta de viver naquele condomínio queira sair, não é? Foi o que aconteceu com o Reino Unido. Aqui é algo parecido, não é? Há essa ameaça de haver saídas regionais, como eu disse, de países que, por exemplo, não querem pagar para os outros, ou porque têm uma nova geração de políticos, e de facto há uma nova geração de políticos, não vou discutir se são mais ou menos saudáveis do que os outros, mas há essa nova geração aí, saudáveis no sentido de debater e de gostar de debater e de debater em democracia. Como alguém dizia, é o custo, mas é a beleza também da democracia, é o tempo que precisa para amadurecer as ideias. Claro. Se vivêssemos em ditadura, as decisões vinham logo, não era? A gente colocava isto num computador e a decisão vinha logo. Em democracia nós precisamos e temos de debater e, portanto, faz parte do processo. E, portanto, muitas vezes as decisões demoram mais, muitas vezes não são as mais claras, muitas vezes andam aos zigue-zagues, mas este é o custo de vivermos em democracia. E, por um lado, acho que todos nós ficamos a ganhar em viver em democracia. Agora, até que ponto é que Portugal poderia aproximar-se de outros blocos? Portugal, curiosamente, sempre teve capacidade de aproximação com muitos blocos. Faz parte do nosso ADN como portugueses e continua a sê-lo. Aliás, nós ao celebrar a Europa, celebramos, por exemplo, o programa Erasmus, claro. E se há percentual de professores e estudantes que são móveis, são os professores e os alunos portugueses. E, portanto, isso prova também o nosso lado marinheiro que continua em nós, não é? E tenho a certeza que, havendo necessidade, também nós acabaríamos por saber responder a estes novos esforços europeus. Como até agora nós temos estado na gênese do cimento europeu, desde que entramos em 1900, europeísta, atlântico também, mas europeísta, e portanto
a generalidade dos nossos políticos também tem essa gênese e também tem essa leitura. Relativamente ao rendimento básico incondicional, só por si, eu aliás tenho documentos individuais só, o rendimento básico incondicional. É uma solução que, curiosamente, antes era vista um bocadinho como algo heterodoxo, quase de alguns grupos menos mainstream da política, que curiosamente ela é falada não só nos evangelhos cristãos, mas inclusive ela é falada também por Thomas More e toda uma geração que vem depois, desde a Revolução Francesa, portanto não tem tanto de extremista assim, se quisermos. Mas o rendimento básico universal, ou incondicional, como nós quisermos, começou agora a ser falado porque nomes como Trump e Bolsonaro falaram deles e os agilizaram, e obviamente são políticos ligados a aulas mais conservadoras dos respectivos eleitorados, não é? E portanto, quando eles são ligados a essas aulas conservadoras, com as questões de popularidade sempre latentes, ainda por cima o Trump com a questão de eleições à porta, fala disto, é porque a ideia não é tão dispara assim de um eleitorado mais conservador também. E depois, quando nós vemos o Sánchez em Espanha avançar também com essas medidas, quando nós vemos inclusive o António Costa em Portugal a falar da necessidade então disso não ser só nacionalizado, mas ser algo a nível internacional, nós vemos que a ideia faz sentido, pelo menos na agenda política atual. Agora, obviamente, a grande questão é o rendimento básico seria para todos os cidadãos, ou seria só para os cidadãos ou para uma boa parte dos cidadãos, não é? Portanto, são questões latentes que ainda não estão completamente definidas. Não, e depois, de onde é que vem o rendimento? O rendimento, há vários modelos de financiamento do rendimento básico universal. O mais dramático, se quisermos, era uma reestruturação completa das transferências sociais. Portanto, acabávamos com o sistema atual de pensões ou transferências em função de, por exemplo, invalidez. Sim. E daríamos todo esse valor dividido pela população portuguesa a cada português, por exemplo. Uns ficariam a ganhar, quer dizer, por exemplo, a maioria de nós Paulo, estamos a perder-te. Não recebe transferência. Ok, eu também já estou quase a concluir. E depois, agora, mas, por exemplo, aquela população pensionista, não sei se ficaria toda a ganhar. Se calhar os que ficariam com pensões finais maiores, aplaudiriam a ideia. Os que têm pensões mais altas, obviamente, ficariam a perder, porque eles deixariam de receber 2.000 ou 3.000 euros e passariam a receber à volta de 500 euros, não é? Portanto, é toda uma questão ainda fraturante. Obviamente este era um modelo mais radical, que não tem que ser necessariamente seguido. Depois há formas de se falar ou de rendimento básico incondicional, ou de falar, por exemplo, o que está a género do Serviço Nacional de Saúde, que é serviços de saúde universais. Universais, e, portanto, deixaríamos de ter, não a ideia de um rendimento básico, mas a ideia de uma prestação de serviços públicos universais. E aí seriam mesmo universais, não é? Não era, por exemplo, com participados, como agora são. Mas, portanto, eu agradeço este momento, não quero abusar do final do Wi-Fi. Era o que eu ia dizer. Eu ia dizer ao Miguel que se calhar ficaríamos por aqui, não é? Foi um debate muito participativo, os alunos estão muito interessados. Eu penso que isto é um tema que interessa a toda a gente e que toca a toda a gente tem muitas dúvidas e, portanto, quando se aproveita alguém como o Paulo, que tem alguma coisa a dizer e que tem algum conhecimento que pode passar, Espero não ter desiludido a maioria. Não, foi muito bom. Agradeço a toda a gente, agradeço à Maria Manuel, na pessoa da Maria Manuel Europe Direct de Aveiro, ao Canal Central, que, como sabem, podem uma vez mais poder ouvir, se quiserem, o Paulo. O Paulo vai passar a mensagem às pessoas que querem, que podem então ouvir, ao Miguel pela colaboração. E pronto, para o ano estaremos cá para celebrar o Dia da Europa, certamente, de uma forma mais, esperemos, calorosa, e com a mais intervenção dos alunos, que este ano foi um bocadinho impossível, e pronto, e continuem a pensar a Europa solidária, penso eu. Na minha opinião é a única maneira que temos, é solidária e avançar, não há outra forma.
Muito obrigada a todos e bom dia e bom trabalho.